Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. A mulher idosa sentou-se desconfortavelmente à mesa da cozinha com os joelhos encostados na porta. Ela estava bebendo chá aromático com uma colher e tentando se lembrar do sonho em que havia acordado. Ela não conseguiu imediatamente, mas de repente se lembrou do rosto gentil. E imediatamente ela se lembrou de que havia sonhado como se tivesse dado à luz um filho, e estava se alegrando com ele, envolto em faixas. A mulher olhou para a criança e tentou responder a si mesma a pergunta: como foi que ela estava sozinha e não havia mais ninguém por perto? Ela bebeu um pouco de chá por hábito e gostava que estivesse quente, para lhe dar o calor necessário para resistir ao frio. No entanto, era o início da primavera. As folhas tinham acabado de aparecer. O dia estava ensolarado. De repente, o telefone tocou. O toque repentino e agudo a fez tremer. Ela se aproximou, pegou o telefone e ouviu uma voz feminina desconhecida. Alô, você poderia ligar para Karen? Estou ouvindo, respondeu a mulher. A correspondente da televisão regional RTV Lois está aqui para falar com você. Rotineiramente, a mulher disse seu pseudônimo. Eu sei quem você era, que foi presa sem merecimento, mas agora foi absolvida. Você concordaria em se encontrar comigo e me contar sobre suas experiências? A mulher sentiu seu coração doer naquele momento. Ela se esforçou para sair de si mesma. Quem estaria interessado? As pessoas precisam saber a verdade, que você sofreu inocentemente, e não temos o direito de esquecer o terrível passado que vocês da geração anterior viveram, para que ele não se repita novamente com patos, respondeu a voz jovem. O que, como vou lhe contar, passou pela mente da mulher enquanto ouvia o jornalista. Por que remexer no passado? Ela já tinha tido o suficiente. Ataque cardíaco. Teremos que chamar uma ambulância. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pode me dizer quando e onde podemos nos encontrar? Sabe, não estou me sentindo bem, reclamou a mulher, querendo adiar o encontro. Eu sei como animá-la, você vai ver, disse a moça. Não vamos adiar. Venha ao meu estúdio no 7º escritório. Eu pedi um passe, ele já está na porta. Hoje está um dia maravilhoso, o sol está deslumbrante. E se você não puder, talvez eu possa ir, que tal? Entre, o que posso fazer com você? De forma inesperada para ela, a mulher concordou. A que horas seria melhor, para que não nos encontremos? Chegue em cerca de 2 horas, estarei esperando por você. Muito obrigado. Até mais tarde. A mulher desligou o telefone e se sentou no sofá. Ela olhou em volta da sala confusa e disse para si mesma. Aqui está Karen e um sonho em sua mão, garota, surpresa, jogou no calor. Quando ela era jovem, queria ser modelo para o mundo inteiro. Estar nos jornais, na TV, com prêmios a tocar. Eu queria ser famosa. Sim, o resultado foi o contrário, humilhação, prisão. Eu não gostava desse tipo de fama. E mesmo assim eles se lembraram de mim. Mas obrigado por isso. Mas por que meu coração cansado deveria fazer tanto alarde? É apenas uma preocupação ociosa que diz a verdade sobre mim. Que verdade? Quem pode entendê-la? Minha vida inteira está destruída porque eu queria amar e ser amado, ter uma família e filhos. Ou isso é um crime? No entanto, a julgar pela pressa que essa moça estava tendo para resolver meu caso, ela não o fará, ela não tem tempo para isso. Um programa de TV exige velocidade. As pessoas estão dispostas a acreditar nos mitos mais incríveis. E poucas pessoas estão interessadas na alma. Eu não fiz nada de criminoso. Nesse meio tempo, fui realmente uma vítima. Hoje não é tão importante o motivo pelo qual sacrifiquei minha juventude. Principalmente porque não se pode contar toda a história de sua vida. Para algum jornalista verde e ingênuo. Agora sou um mártir. Essa é a amarga verdade. E se você quiser me entender, simpatizar comigo, o que há para temer?
Vou lhe dizer uma coisa. Deixe-me ouvi-lo. Tenho de medir sua pressão arterial. Ela está ficando ruim. Oh, meus nervos, meus pobres nervos. Boicoja Lois veio com um operador de câmera. Ela ficou na frente de Karen com sua câmera. O repórter puxou os microfones. Ele parecia curioso, esperando que a mulher organizasse seus pensamentos. Sou um homem de outra geração. Você provavelmente poderia ser minha neta. Sua aparência é boa. Lois, um ano depois. Qual é a diferença? Vamos ter uma conversa humana. Eu responderei às perguntas. Vou satisfazer sua curiosidade. Como podemos falar sobre isso? Os criminosos mentiram para você sobre um homem inocente, transformaram você em um criminoso, e você guardará e carregará seu rancor. Eu perdoei a todos, caso contrário não teria sobrevivido. Esse é o meu destino. Eu entendo isso. Mas os canalhas devem saber que é preciso responder pelas mentiras. Se eles jogaram lama em alguém, pelo menos deixem que a lama volte para eles depois de muitos anos. Todos os atos criminosos serão expostos. Não gostaria de mencionar seus nomes pelo simples fato de que alguns deles podem não estar mais vivos. Não se fala mal dos mortos. E se eles tiverem filhos ou netos, não terão de responder pelos pecados de seus pais e avós. Não somos juízes, Karen. Meu programa não fará mal a ninguém. Fale-nos sobre você naquele momento crítico. O repórter perguntou. Louco. Na época, foi muito doloroso e difícil para mim. O fato de eu, uma jovem obcecada com o desejo de trabalhar, de servir a pátria, ter sido presa. Eu trabalhava para o FSB, era um agente especial. E então eles crucificaram meu povo por nada, e como foi insuportável quando saí da prisão. Eu estava isolado de minha vida. Não conseguia emprego, era rejeitado em todos os lugares. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas e ela as enxugou. E talvez tenha sido somente agora que Lois notou a pele seca e enrugada de suas mãos. Por favor, não se preocupe, já passou. Achei que você poderia olhar para aquele momento de fora e não ficar chateada. É uma ferida que não cicatriza. O passado não desaparece, ele está sempre conosco. Quer saber? Deixe-me fazer um chá para você. Estou acostumada a aquecer minha alma em Londres com essa bebida. Acho que é a única maneira de termos essa conversa. Eu agradeceria muito. A jornalista respondeu e, com seu sorriso habitual, a anfitriã olhou para ela e disse: Você deve ter muitos admiradores. Lois se sentiu um pouco constrangida. E se eu tiver algum, não é o tipo de pessoa de quem eu possa gostar. E o que você faz com aqueles que são particularmente irritantes? Eu as mando embora, respondeu ele com facilidade. E se for o chefe? Finjo que não estou vendo nada. E você não tem medo de perder seu emprego? E jornalista não é um cargo, mas apenas um trabalho de um dia negro. Você é uma pessoa de sorte. Sorte de seu marido. Eu não sou casada. Quantos anos você tem, se não for segredo? Estou na casa dos 30. Eu tinha mais ou menos a mesma idade na época. A mulher sorriu e entrou na cozinha. O jornalista olhou para a figura da anfitriã, ainda bastante esbelta nas costas, e não se podia dizer que a mulher tivesse mais de 80 anos. Existem pessoas assim, com um espírito indomável. Não importa o quanto a vida as curve. Não importa o quanto elas gire, mas elas ainda existem e aproveitam cada dia. Até mesmo este cômodo prova isso. Eric, por favor, tire uma foto do quarto enquanto ela pede a câmera. O enorme guarda-roupa de paredes inteiras estava abarrotado de livros, a maioria clássicos. Um vaso com flores, de Cris, 2 poltronas e uma mesa redonda. Nenhuma coisa supérflua, ao contrário de alguns idosos que entulham seus apartamentos com tralhas diversas. Em uma das prateleiras, Lois notou uma foto da proprietária, na qual ela ainda era bem jovem. Rosto bonito, cabelos curtos e cacheados. Um olhar severo.
Ele desejou poder fazê-la falar. Eu poderia conseguir um material interessante. Pelo menos nenhum de meus colegas jamais abordou o assunto da reabilitação após a prisão, pensou Lois. Uma garota pode desequilibrar uma pessoa de várias maneiras. Se ela se fechar, você não conseguirá nada dela. É preciso ter muito cuidado na escolha das perguntas. Ou talvez, ao contrário, pergunte especificamente sobre o que me interessa, por que estou sentada ali como em uma festa de aniversário, talvez eu precise de ajuda. O jornalista olhou para a cozinha e perguntou: Você precisa de mão de obra? Já está tudo pronto. Lois, pegue as xícaras e eu vou pegar os biscoitos. O chá aromático quebrou um pouco a tensão. O sol sorriu pela janela. Pão no doce líquido quente das xícaras. Discretamente, eles se entreolharam. Vocês têm até xícaras que lembram Londres, disse Lois. Sim, eu trouxe esse serviço de lá. Olhei para a foto jovem. Você é tão bonita, jovem, todo mundo é bonito. Respondeu a anfitriã com condescendência. Diga-me, você foi espancado nos interrogatórios? Não, eles não me bateram, mas não me deixaram dormir. Como? Eles me interrogavam à noite e não me deixavam deitar na cama durante o dia. Como você lidou com isso? Perguntou Lois com simpatia. A mulher baixou os olhos, olhou para o conteúdo de sua xícara e falou calmamente. Eu não tinha nada a confessar. Concordei com os termos do jogo, concordei com todas as acusações. Assinei alguns papéis e eles me deixaram em paz até o julgamento, onde fui condenado a 10 anos de prisão e depois levado para a Sibéria. Essa é a história toda. Karen olhou Lois nos olhos, como se quisesse ver se ela acreditava no que estava dizendo. E ela se acalmou. A jornalista, sem demonstrar desconfiança, começou a anotar algo em seu caderno. E então ela perguntou: Como foi isso aí? Difícil, suspirou a velha. No início, fui mandada para o campo de extração de madeira. Geadas de 40 graus, ou granizo de outono, ou calor e picadas no verão. Não há como escapar. Os tormentos são infernais. As mulheres não duravam mais do que 4 anos lá. O que me salvou foi o fato de eu saber costurar. 1 ano depois, encontrei trabalho em uma oficina de costura. Lá também não foi fácil. Mas eu trabalhava em um local fechado, sem passar frio. Quando descobriam que eu estava costurando, começavam a abrir suas roupas e às vezes, me davam algo bonito. Foi assim que sobrevivi. Por que eles o prenderam? Lois fez sua grande pergunta. Ainda não entendo por que um funcionário nosso viu em meu bilhete de amor para um homem minha tendência a espionar. Nunca pensei que eu, que havia sido condecorado com 2 medalhas e uma medalha de serviço, seria preso. Lois guardou sua xícara de chá e começou a fazer anotações rápidas. Para o jornalista, havia chegado o momento em que a mulher falou. Agora tudo o que restava era fazer uma pergunta inteligente após a outra. Você se apaixonou por alguém? Eu me apaixonei. Mas ele acabou sendo casado. O que eu vi nele? Ele era louco. Sua esposa era ciumenta. Minha carta para ele foi interceptada. Ele me denunciou às autoridades. De qualquer forma, tudo tem um preço. A mulher acenou com as mãos. O arrependimento estava estampado em seu rosto, como um pecador se arrependendo de seu ato. Entendo. E onde você trabalhou depois da prisão? Consegui um emprego na biblioteca de um orfanato. Eu não tinha meus próprios filhos. Eu dava todo o meu amor àqueles órfãos, e eles me escreviam cartas de todo o país. E o senhor nunca se casou? Eu era casada. Mas meu marido também era um ex-presidiário, ele não queria ter filhos, sua saúde era precária. Ele estava convencido de que 2 velhos condenados não podem dar à luz uma criança saudável. E, é claro, ele achava que não tinha mais muitos anos de vida. Ele viveu apenas 12 anos após a prisão e, um dia, morreu pacificamente enquanto dormia. Seu coração parou, mas nada havia mudado em minha alma em relação à sua terra natal.
E o que você gostaria de fazer? Quero voltar à minha juventude. Espere, vou lhe mostrar algumas fotos de Londres. Tenho muitas delas. Lois ficou sentada na casa de Karen até escurecer, olhando as fotografias e ouvindo-a falar sobre a vida no campo, a natureza de Londres e as pessoas de lá. Ela acordou quando a proprietária subiu as escadas e acendeu a luz. Oh, eu tomei tanto do seu tempo. Desculpe-me, por favor, assim que o material sair. Não deixarei de ligar, Lois percebeu. Talvez você não precise me mostrar, disse a anfitriã. Você deveria. Obrigada por tudo. De repente, ela se inclinou e beijou a velha senhora no rosto, como se ela fosse alguém próximo. Lois respirou com prazer o ar da noite, impregnado com o aroma das primeiras folhas jovens. Quantas vezes ela prometeu a si mesma que na próxima primavera tiraria férias e observaria as árvores florescerem e desabrocharem, o verão. Ela manteria um diário registrando cada detalhe. Cada mudança na natureza. Mas essas promessas continuaram não sendo cumpridas. Como sempre, alguns problemas e coisas se impunham. E então chegou o verão, quando ela queria ir para algum lugar, para o mar ou pelo menos para o lago, e não ficar sentada na cidade sufocante. Caminhando pela estrada, ela se lembrou de seu feliz acidente, que mudou sua vida. A garota vinha de uma família pobre. Sua mãe não falava nada sobre ela, tinha 2 empregos e só uma vez disse que ela poderia ficar rica se não recusasse um homem famoso. Seu pai morreu no serviço militar quando ela ainda era uma criança. Sua filha não se lembrava dele. Lois usava os vestidos da mãe, mas mostrava grande diligência nos estudos. Contra toda a lógica, a garota foi para o Instituto de Cultura para estudar televisão, rádio e jornalismo. Só se podia entrar no instituto com muito dinheiro ou à força. Ao vê-la, o reitor ficou subitamente pálido, seu coração se apertou e ele sussurrou, quase inaudível, Lily, como você está aqui? Lily, como é que você está aqui? Como é que os anos não a levaram embora? Eu sou a Lois. E Lily é minha mãe. O reitor pegou os papéis e olhou para eles. Uma lágrima rolou por sua ruga e desceu por sua bochecha. Filha. Então você é minha filha. Naquele dia, Lois convenceu sua mãe a lhe contar a verdade. Mas ela se esquivou, suspirou, evitou qualquer conversa. Com dificuldade, Lois superou isso e voltou para o pai, que apareceu de repente, para descobrir a verdade. Descobriu-se que Lois havia comparecido aos exames com o mesmo vestido com o qual sua mãe havia conhecido um professor do ensino médio. O caso foi rápido, deslumbrante, mas curto. De repente, após o pedido de casamento, a mãe de Lois fugiu e se escondeu. Descobriu-se que mais tarde ela se casou e teve uma filha com um amante. O reitor só descobriu agora. E então tudo foi como um conto de fadas. A mãe se reencontrou com seu professor. Os velhos tempos estavam de volta. A filha conseguiu um emprego no instituto. Todos começaram a viver juntos em uma casa rica. Ela cursou o ensino médio, sem dúvida, de graça. Formou-se com louvor. Agora Lois se tornou uma famosa apresentadora de TV. Ela procurava material para seus programas. Ela caminhava pela rua depois de uma filmagem e pensava freneticamente no que iria mostrar. A senhora idosa é muito simpática, bonita, mas me pareceu que ela deixou algo de fora. Quem de nós está disposto a contar toda a verdade sobre si mesmo? Ninguém está. Todos nós temos nossos pecados e segredos. Vou lhe mostrar o que tenho. Não é um documentário, é apenas uma história em um programa para entreter o espectador. Lois pegou um galho, arrancou algumas folhas, esfregou-as com os dedos, inalou o aroma vivo e curativo do primeiro verde. Cidadão, por favor, mostre-me seus documentos. Lois olhou para cima com surpresa e viu um jovem militar à sua frente. Ele usava 2 estrelas em suas dragonas. Temos toque de recolher? Ela ficou surpresa. Já não era sem tempo, ele riu. Eu o vejo na TV há muitos anos, e hoje fiquei sentado do lado de fora desta casa o dia todo, esperando você sair,
E o que você estava fazendo lá por tanto tempo? Você deu uma entrevista? Dei. Por que? Eu o conheço. Já nos conhecemos. Desculpe-me, não me lembro onde nos conhecemos. Em algum momento em nossa aldeia. Você entrevistou meu pai. Ele era acolhedor e eu era seu assistente. Minha primeira entrevista foi quando eu era estagiário. Você é aquele garoto? Eu nunca teria reconhecido você, disse o jornalista, olhando para a figura esguia do garoto. Você também mudou. Ainda mais bonito. Eu sempre o sigo. Fico observando tudo. Seguir você é uma doença profissional? Lois riu. Não é desconhecido. Deixe-me acompanhá-lo até sua casa. Acompanhe você até em casa, se quiser. Você não sabe o quanto eu gostaria disso, respondeu ele, pegando-a debaixo do braço. Ela olhou surpresa para o perfil dele, que estava virado para cima sob a viseira do boné, e sentiu uma estranha paz e segurança. Eles caminharam lado a lado e permaneceram em silêncio. Não me lembro de seu nome. Lois se acordou. Otis. E o padre Fred? Não, Chris. A esclerose múltipla está se instalando, ele riu. Você sabia que eu moro na vizinhança? Você terá que arcar com os custos de transporte. Estou disposto a ir até o fim do mundo com você, respondeu o cara. Ele chamou um táxi. Depois de entrar no carro, Otis chamou seu endereço. Lois olhou para o cara com surpresa. Eles dirigiram por apenas 15 minutos e durante esse tempo, não disseram uma única palavra. O taxista tímido apenas olhou um para o outro, estudando suas características faciais. Otis tinha uma aparência desagradável que não se destacava de forma alguma. Olhos cinzentos, um rosto robusto, cabelos curtos como os de um homem. Ao sair do carro, Lois se agradeceu. Sim, eu estaria disposto a carregar esse fardo até a morte em meus braços, disse o cara. Quem precisa desse tipo de sacrifício? Lois se riu. Um sacrifício em homenagem à deusa do amor, seja de brincadeira ou de verdade, respondeu o cara. E como você sabe meu endereço? Eu trabalho para a polícia. Estou vendo. Bem, devo ir. Disse a garota, indo em direção ao hotel. Tudo bem, tenho a chance de conseguir um apartamento comercial. Tenho a chance de conseguir um apartamento de escritório. Só preciso me casar. Você já tem uma noiva? Perguntou Lois. Tenho uma desde a primeira vez que nos conhecemos. Não estou entendendo. Não de uma vez. Otis sorriu. Vamos tomar um café, sentar ou eu o acompanho até em casa? Lois não gostava que esse rapaz aparecesse de repente em sua vida e tentasse se desfazer dela como bem entendesse. Meu marido e meus filhos estão me esperando. Lois mentiu. Você não precisa inventar um álibi. Tenho todas as informações que preciso sobre você. Não foi por acaso que nos conhecemos. Sei que isso é uma surpresa para você. Mas eu não tive escolha. Tenho pensado em você todos esses anos. Ela se sentiu desconfortável porque não tinha o hábito de mentir. E também porque esse cara era mais jovem do que ela. Vamos nos encontrar pela manhã, disse ela. Por que deveríamos? Estou livre amanhã. E traga seu passaporte. Por que eu deveria? E como vou checar o cidadão? Você tem que checar alguma coisa. Lois riu. Não tanto de sua pergunta, mas do subtexto oculto. Doença ocupacional obrigatória, como você disse. Certo, mas esteja preparado para falar sobre a vida na aldeia de seus pais e seu serviço. Não vou perder tempo. Vou lhe contar tudo sobre isso. Eles combinaram uma hora e um local para se encontrarem. Otis deu um beijo de despedida em sua mão. Lois pegou o elevador até o 7º andar e foi para seu quarto. Ele não estava com vontade de comer. O chá e as guloseimas haviam lhe tirado o apetite. Ele pendurou o paletó e sentou-se à mesa.
começou a olhar suas anotações. Ela estava prestes a esboçar um plano. De repente, ela se pegou pensando em Otis e sorriu. O rapaz está pensando e ela perdeu completamente a inspiração, interferindo em seu trabalho. Fazia muito tempo que isso não acontecia comigo. O que vai acontecer agora? Após a visita do jornalista, Karen ficou acordada a noite toda. Ela se deitou na cama, acendeu a luz e começou a ler, mas não conseguia se livrar das lembranças intrusivas. As figuras de pessoas de seu passado distante a cercavam, fazendo perguntas e exigências. Aos poucos, exausta, ela parou de resistir e começou a conversar com elas, relembrando os dias de sua juventude. E ela mesma ficou surpresa por se lembrar de tudo tão vividamente. Em um momento em que geralmente se esquecia de coisas que haviam acontecido mais recentemente. Sam lhe veio à mente. Ele era a única pessoa amada em sua vida. Ele veio de Londres para a FSB, passeando com um novo casaco de pele branca e um chapéu de pele, um homem bonito com olhos negros. Como ele chefiava o departamento, ela era uma ligação, e a secretária recebeu uma tarefa dele em verificar o agrupamento de alguém da Dama do Coração. Procurar informações importantes. Karen estava disposta a correr qualquer risco para agradá-lo. Era a primeira vez que ela experimentava um sentimento tão forte. Antes, ela se vestia sem falta, mas agora usava um vestido florido e um casaco de pele fofo. Um dia, quando estava corada pela geada, feliz, pela expectativa de encontrar seu amado, ela apareceu na frente de Sam. Ele disse a ela: "Você é como uma garota. Você é como uma garota que já se deu conta. Aqui, Sam, eu mapeei o layout dos aposentos dessa família. E este é o quartel-general deles, como o conselho de diretores. Esta é a entrada para o bunker subterrâneo. Provavelmente é uma sala de armazenamento. Nono, conte-me sobre isso, minha preciosa." Sam olhou para ela com indisfarçável admiração. "Sei que eles têm seus próprios caminhões que transportam cadáveres congelados. O que há neles, cabe a você verificar." "Muito bem. Suas conquistas merecem ser comemoradas." Sam colocou uma garrafa de vinho sobre a mesa, colocou o pão sobre a mesa e cortou a salsicha. "Sente-se. Por que está aí parado como um estranho? Nós nos conhecemos há um mês." "É uma espécie de aniversário", disse Sam, servindo 2 taças e lançando um olhar de soslaio para Karen. Ela não disse nada. Só queria olhar nos olhos dele e ouvir sua voz. Esse era o maior prazer de todos. "Um brinde a você", disse Sam. Com uma das mãos, ele ergueu o copo e, com a outra, colocou o braço em volta dos ombros dela. "Para nós", disse ele, e tomou um gole. "Não seja tímida. Você está cansada da estrada, não está?" "Não, estou acostumado a andar muito." "E daí? Minhas pernas não doem." Ele estendeu a mão e acariciou o joelho dela. "Elas vão doer." "Não faça isso, Sam, eu sou tímido." "Quantos anos você tem, tímido?" "Tão velho quanto qualquer um dos meus", disse Karen. "Pelos padrões do país, você foi longe demais. Acho que você já é uma garota bastante independente. Mas vamos tomar outra rodada." Sam serviu-se de outro copo e balançou a cabeça em desapontamento. "Que tipo de trabalhadora você é se não bebe? Mas vamos brindar à pátria." Karen tinha que beber o copo inteiro para um brinde como esse. Fazer o contrário significaria traição. E imediatamente ela sentiu uma onda de calor se espalhar por seu corpo. "Muito bem", Sam a parabenizou. "Não vou beber mais porque não vou conseguir chegar em casa." "Vou comer você tão docemente", disse Sam. Ele envolveu seus braços em volta do pescoço dela e começou a beijá-la. Karen respondeu aos beijos dele com ternura e sussurrou palavras doces com carinho. E não havia pessoa mais feliz no mundo naquele momento do que ela. Somamos tudo e fomos para a cama. "Você deveria descansar um pouco." Em uma voz embriagada, Sam pediu por uma noite de amor. "Por que só uma noite?" "Sei que haverá dias", disse Karen.
Mas não há tempo para fazer isso durante o dia, Sam sorriu. Para amar. Amar. Disse a garota. Enquanto Sam fazia o lanche e depois limpava a mesa, ela observava seus movimentos e pensava em como ele era bonito. Seus cabelos encaracolados e seus olhos escondiam algum segredo de sua vida anterior que ela não conhecia. Como ela desejava saber algo do passado dele. Percorrer os caminhos que seus pés haviam trilhado. Estar entre as pessoas que lhe eram próximas e queridas, compartilhar em sua vida todas as alegrias e esperanças passadas e futuras. E isso parecia ainda mais impossível. Agora ele tinha que fazer as malas e voltar para casa. Mesmo que fosse à noite, os dias de inverno são curtos, e a pessoa chegaria em casa à noite. É melhor partir agora para que, antes que floresça, você possa chegar à sua aldeia. Você será minha rainha por uma noite. Proclamou ela solenemente. Por que uma noite? Perguntou ela. Quanto tempo você quer que seja? 2. 3. Por toda a vida. Eu amo muito você. Esse tipo de serviço tem uma vida útil muito curta. Hoje você está aqui, amanhã você se vai. Nada acontecerá com você. Você não vai em missões sozinho. Karen respondeu calmamente. Por que você me censura? Você acha que estou perdida no negócio? Você sabe quantos outros contatos eu tenho como você? Todos eles deveriam estar encarregados de refletir sobre os resultados, desenvolvendo estratégias e táticas para ações futuras. Você está pensando no trabalho que estou fazendo? Sim, fico acordado 3 noites por noite. Desculpe-me, não quis ofendê-lo de forma alguma. Pode ter acabado para as mulheres, mas os homens ainda pegarão criminosos. Eu sempre o amarei e esperarei por você. Não quero você sempre. Eu quero você agora. Ele disse categoricamente e quis abraçar Karen. Ela se afastou e respondeu. Sou uma garota da aldeia. Não temos o hábito de dormir uma vez. Preciso ir agora, adeus. A garota se dirigiu para a porta, mas Sam colocou o braço em volta dos ombros dela. Ele a segurou. Mas aonde você vai, sua garota tola? Eu não vou machucá-la. Nós ficaremos bem. Você verá. Eu não quero o seu bem, disse ela, afastando-se do abraço dele. Não vou deixar você ir a lugar nenhum. Ele pegou a mão dela. Sam. Você quer ser minha? Toda sua. As mãos dele estavam nos seios dela. Vou contar ao comandante amanhã. Você está bêbado e não sabe o que está fazendo. De repente, Karen parecia ter medo daqueles olhos embriagados e daquelas mãos agarradas. Ela defendia a dignidade dele e, ao mesmo tempo, o amava, tão desejável e estranho. Você não é um agente, você é um espião, Sam murmurou com raiva. Amanhã vou escrever um relatório para que você seja suspenso. Ela mal conseguia ficar de pé e de repente começou a rir, como se estivesse imaginando como seria demitida, como seria investigada. E ela se alegrou com isso. Escreva agora, quanto tempo você consegue segurar um lápis? Karen retrucou ironicamente. Ela explodiu, afastou a garganta e se preparou para sair. Cobra do pântano, ela se ouviu dizer, e rapidamente fechou a porta atrás de si. Ela começou a correr. Com medo de que Sam corresse para alcançá-la. Inverno. O céu estava nublado. Algumas estrelas estavam aparecendo. Achei que ele gostasse de mim. Ele age assim porque está bêbado. Mas então eu disse a mim mesma que se ele gostasse de mim, ele me veria novamente. Ele vai se desculpar por sua insolência. Em que ele pensou? Não quero um caso de uma noite. Ela se atrapalhou com o ferro frio de sua arma e, brincando, saiu por onde tinha vindo. Ela estava acostumada a andar por aí com uma arma. Pelo menos não tinha medo de se deparar com criminosos. Mais tarde, nas reuniões, Sam estava com Karen, enfaticamente seco. Ele só falava de negócios. Logo ele subiu na hierarquia, ficou mais alto.
Karen ainda estava fazendo o trabalho necessário que lhe havia sido designado como agente. Ela também não demonstrava seus sentimentos, embora pensasse muito em Sam, até que finalmente se convenceu de que ele não a amava. Era 8 de março. As mulheres decidiram organizar um pequeno concerto no departamento. Karen também se juntou a esse grupo. O palco era um pequeno espaço no corredor dos escritórios. As moças estavam se trocando e se arrumando. Karen saiu para cantar e, de repente, viu Sam. Ele estava ao lado de Millie, conversando com ela, sorrindo e aparentemente alheio ao que estava acontecendo ao seu redor. Karen não conseguia se lembrar quando a música terminou, como ela se escondeu, jogou o casaco sobre os ombros e correu para casa com apenas um pensamento na cabeça. Por que eu não fiquei doente naquele dia? Eu não deveria ter cantado. Aquela garota era mais cooperativa. Assim é o destino. Minha felicidade está perdida em algum lugar. Ela não pode me encontrar. E ela estava pronta para orar por Sam. Agora Karen percebia que Sam não era digno de seu brilhante amor. Mas o que pode ser feito com a alma? Quando a missão foi concluída, ela imediatamente começou a preparar uma operação especial para capturar o grupo criminoso. Ofereceram a Karen o cargo de chefe de departamento. Claro, quem mais? É claro que sua melhor agente na força-tarefa ocuparia esse cargo de responsabilidade. A garota severa e de olhos secos supervisionava o trabalho do departamento e nunca perdia uma chance de bater em Sam para ganhar a vida. O momento era tenso. Um assunto de importância nacional estava em pauta. Homens armados dentre os desertores, fugidos das prisões, estavam correndo pelas florestas. Foi necessário enviar agentes para segui-los e descobrir o que estavam fazendo. A esposa de Sam logo chegou. O relacionamento entre eles melhorou. Sam a vigiava de perto. Às vezes, ele a repreendia. Quando o fazia, Karen deixava passar suas provocações. E ela provavelmente teria ficado bem se não fosse por seu admirador Alex. Ah! Alex! Ela esperava tanto por seu apoio, sua coragem, sua compreensão. As lembranças fizeram seu coração e sua cabeça doerem, e Karen se levantou. Ela foi jogada violentamente para um lado. A mulher se sentou na cama e pegou o interruptor de luz. A luz se acendeu com um clique. Ela olhou para o relógio. Eram cerca de 3 horas da manhã. Ela procurou na cozinha por um comprimido de nitroglicerina. Colocou-o sob a língua, mediu a pressão arterial com um tonômetro desconfortável e ficou horrorizada. A seta mostrava 160 por 100. Que velha tola, ela se empolgou com o passado. Que se danem todos eles, pensou ela, despejando água da chaleira e tomando um comprimido para dormir. É isso, sem mais lembranças ou pensamentos. Durma, ou amanhã estarei tão verde quanto um caminhão-pipa. A mulher foi até a janela e olhou para a rua vazia, mal iluminada pelos lampiões. Ela ergueu os olhos para o alto, onde as estrelas brilhavam. O céu único nunca perde sua beleza ou envelhece, pensou a mulher. Pode-se olhar para ele sem parar e não olhar para ele. Mas pelo menos durma um pouco. Ela se deitou na cama, suspirou e adormeceu. Lois estava atrasado para seu compromisso, mas não apressou os passos, caminhando pelo calçadão. Ela observou a calma e a suavidade do rio, que continuava a fluir para frente e para trás, sem parar por um momento. Hoje ele teve tempo de terminar o programa intitulado Unnamed Heroes, Heróis Sem Nome, e até a hora do almoço. Fico imaginando como o diretor vai reagir. Ele também tem muitos problemas. Às vezes, ele tirava do cofre uma garrafa de licor de 40 graus e aplicava em si mesmo para aliviar o estresse. Cada um na sua. Lois viu Otis, que estava encostado na cerca de concreto do aterro, de longe o cumprimentou, dizendo: "Não fique bravo porque estou atrasado. Estou aqui agora." O homem caminhou em direção a ela. Dessa vez, ele estava em roupas civis, jeans azul, uma jaqueta cinza e tênis preto. Ele poderia ter se vestido de forma mais elegante para um primeiro encontro, pensou Lois. Um garoto do interior, o que você consegue com ele? Otis sorriu brilhantemente.
Lois admirou aquele sorriso hollywoodiano e, em vez de cumprimentá-lo, perguntou: por que está feliz? Estou feliz em conhecê-lo. Lois, respondeu ele, tirando 3 rosas roxas de suas costas. Ele as entregou à moça. Como você é galante, não é? Eu não esperava por isso. Não é preciso ser muito inteligente para dar flores. Você tem seu passaporte? Vai verificá-lo? Está brincando? Ela perguntou. Estou sim. Dê-me seu passaporte. Para mim, é uma piada primitiva. É irritante. Disse Lois com desapontamento. Não estou brincando. Quer saber minha idade? Perguntou a garota. Eu já sei sua idade. E isso não me interessa nem um pouco. Vou encontrá-la em frente ao cartório. Você entende? Eu o vi agora. Otis fez um gesto amplo com a mão. Eu o convido a vir a este palácio para resolver um assunto importante. Lois enrugou o nariz e disse: Jesus, somente a polícia pode classificar um caso como esse. Você tem algum parente trabalhando lá sobre o qual precisamos conversar? Não. Acho que está na hora de pedirmos o registro de casamento. Casamento. Lois riu. O dia 1º de abril já havia passado. Otis ficou em silêncio, esperando que ela se acalmasse. Então, ele disse animado: Lois, desculpe-me, comecei com o pé errado. Eu lhe ofereço minha mão e meu coração, ou vice-versa, peço sua mão, como diz o livro. Não me lembro exatamente. Otis parecia confuso. Ele esperou pela resposta dela, olhando em seus olhos. Ela também estava confusa e não sabia o que dizer a ele. Finalmente, ela se apertou. Antes de dar um passo como esse, você precisa pensar bem. Estou sonhando com isso há anos. Acho que não vamos assinar imediatamente, vamos lhe dar tempo para pensar sobre isso. Então você terá tempo para se decidir. Venha, eu lhe peço. Vamos, disse ele de forma brusca. Mas esta é a primeira e a última vez que consentirei com suas aventuras. Lembre-se disso. Otis pegou Yulia pelo braço. Eles foram até o cartório, subiram as escadas, entraram em um grande corredor e depois em um pequeno escritório, onde foram recebidos por uma mulher educada. Ela lhes entregou alguns formulários que Lois nem se deu ao trabalho de ler. Otis assinou sozinho todos os papéis necessários. Lois o seguiu. Nada disso estava certo, mas era realmente sério. Ele sempre gostou de observar a vida ou o trabalho dos outros. Lois, a ação está feita. Eu o convido para comemorar. Para onde? Ele perguntou casualmente. Para uma cafeteria. Há uma aqui perto. Ele pegou a mão dela, beijou-a e a levou para fora. Meu general, você não está presumindo demais? Até agora, não estou tendo nenhuma dificuldade. Na cafeteria, eles foram recebidos por uma música calma e uma sala meio vazia. Eles se sentaram em uma pequena mesa redonda coberta com um guardanapo de renda branca. Vamos beber champanhe. Faremos uma festa. Nós faremos. Sugiro que você escolha os aperitivos. Não, disse Lois. Confio em seu gosto esta noite. Temo que não ficará satisfeito. Meu general está envergonhado. Nós nos conhecemos muito pouco. Até agora, não sei de que pratos você gosta. Mas espero sanar essa deficiência com o tempo. De repente, Lois se sentiu incomodado com a pomposidade de Otis. Seu desejo de submetê-la à sua vontade. Então ela perguntou. Ela não entendeu muito bem do que se tratava. Pensei que ela tivesse dito, e então hesitou, porque uma garçonete apareceu na mesma hora. Ela anotou os pratos que Otis havia pedido que ela preparasse. Lois olhou interrogativamente para o rapaz, querendo ouvir a resposta à sua pergunta. Você ainda não percebeu que eu amo você? Desde a primeira vez que o conheci. Está interessado em meus sentimentos? Você verá.
Vou conquistar seu amor, disse Otis com impaciência. E você sabe que o amor, se você o tem, não requer mérito. Ele sorriu com a expressão de um homem adulto olhando para uma criança tola. Eu sei mais do que você imagina. Eu a amo sem conhecê-la, disse ele. Por que você quer se casar? Quero que nunca nos separemos. Quero que tenhamos filhos. Quero tudo o que as pessoas normais têm. Ou são sonhos não resolvidos? A garçonete veio com uma garrafa de champanhe, abriu-a com destreza, serviu 2 taças e serviu vários pratos de aperitivos. Bem, vou ser sincero, sonhamos de forma diferente, mas essencialmente da mesma forma, respondeu Lois, como se concordasse com o que Otis havia sugerido. Karen esperou por uma ligação de Lois, mas a garota não atendeu por uma semana. Nada do que ela estava dizendo não estava funcionando para a jornalista. Ou ela estava consolando. Ou estava repreendendo a si mesma. Não preciso do meu nome em uma fofoca antiga. E, por outro lado, se o programa tivesse sido como eu imaginava, deixaria que aqueles que pensavam que eu era um elemento socialmente perigoso o assistissem. Eu tive que criar essa definição. O resto do mundo nunca pensou em um absurdo como esse. E tudo isso para que as pessoas percebam que são julgadas, não por um juiz ou uma troika, mas por toda a nação. Portanto, a punição é correspondentemente severa. É impossível viver com retidão neste mundo, porque todo regime exige servir, manipula as pessoas, obriga-as a transcender seus princípios em prol de um objetivo comum, que não é nada humano. As pessoas inteligentes tentam ficar o mais longe possível de todos esses artifícios. E eu fui arrastado para o epicentro dos acontecimentos. Fiquei preso entre o pessoal, o público e o estatal. Meus nervos não aguentaram a tensão. Eu estava longe de ser uma heroína, mas apenas uma mulher fraca que queria se apoiar em um ombro masculino confiável, amar e criar filhos. Mais tarde, lendo sobre diferentes espiões, aprendi que eles sempre deixavam de lado suas vidas pessoais em favor de ideias. Se tinham filhos, eles os colocavam em orfanatos. E eu nem sequer me atrevi a ter um filho. Agora não há almas gêmeas. E nem pensar. Tenho uma irmã e sobrinhos para meu departamento, que eles herdarão. Talvez eles me enterrem e me levem para meu lugar de descanso final. O telefone tocou. A mulher pegou o telefone e ouviu a voz de sua irmã. Como você está? Eu estava pensando em você. Ouça, o programa mostrou tanto que você é um herói e um mártir. Foi bom. Foi bom, muito bom. Mas por que você só está falando de si mesmo? Eu servi com você. Eu fiz as listas. Sinto muito, Naley, não pode me contar tudo. Não, você está fazendo isso de propósito para me humilhar. Você não tem ninguém para se gabar, tem? Tenho filhos e netos. Você levou todas as suas medalhas e eu não recebi nada. Você está no grupo há 2 meses e é um herói para o resto da vida. Você quer se lembrar do passado? Perguntou Karen. Só para você saber, quanto medo sofremos por sua causa. Foi por isso que mamãe morreu tão jovem. Como ela ficava nervosa e chorava quando você saía por alguns dias com os bandidos. Você poderia ter me suspendido. Não, não podia. Eu paguei. Talvez todos nós tivéssemos morrido porque você foi embora. Ainda bem que Alex me ajudou, ele me disse que você estava morando com ele. Eu não sabia que Alex diria isso. Por que ele diria isso? Nós éramos apenas amigos. Ele amava você. E eu só o vi 2 vezes desde que ele foi solto. Para onde ele foi? Ele desapareceu na floresta, foi baleado em algum lugar nos pântanos, nem sequer o enterraram. Deus, que morte terrível! Ele nunca me falou de amor. O que ele poderia lhe dizer quando toda a vizinhança sabia que você estava saindo com Sam e depois com John? Não me conte sobre suas fofocas. Não fazia sentido para ser gay. Ele me cortejava e eu o rejeitava. E quanto ao outro, era um relacionamento puramente comercial. Ele era meu superior imediato.
Você é só conversa. Isto não é uma chamada telefônica. Adeus, Karen. Ela se sentou com raiva no sofá e pensou: Alex, você é o único que não me traiu em toda a minha vida. Embora, é claro, eu não tenha respeitado você. Cego pelo Sam. E então John colocou um véu sobre meus olhos. Eu deveria ter lhe dado o menor indício de qualquer necessidade. Você estava sempre tentando tornar as coisas mais fáceis para mim. De repente, veio à sua mente a última vez que ele viu Alex. Ela estava atrasada para o trabalho e Alex estava esperando por ela do lado de fora da casa da proprietária, onde Karen estava hospedada, separada da árvore que crescia perto da casa. Ela ficou assustada, e ele a tranquilizou. Sou eu, Karen. Alex desapareceu em algum lugar? Na fazenda. Bem, é mais ou menos isso. E você ainda está no comando? Alex, estou cansada de tudo. Que tipo de chefe sou eu? Vou para a escola daqui a 2 dias e depois não sei para onde vou. Todos acham que o John está me promovendo. As pessoas dizem que você tem uma queda por ele. Isso é mentira, Alex. Você me conhece. Só estão com inveja do cara que está com a Ox às quartas-feiras e com a família no resto do tempo. Então você está com o Sam? Ele tem uma esposa que vem nos visitar e tem estado calado. Nada o está impedindo, nenhuma família, nenhum cargo. E eles estão passando o Ox como se fosse uma propriedade. Deus, eu a odeio. Fale-me sobre você. Alex, você ainda não é casado? Ainda não conheci ninguém como você. Agradeço o elogio. Por que estamos parados aqui? Estamos indo para minha casa. Vamos tomar chá. Obrigada, Alex. Só vou demorar 1 minuto. Meus amigos estão me esperando. De repente, Alex estava com pressa. Nós nos encontraremos novamente. Mas adeus. Ele apertou a mão dela em sinal de despedida e desapareceu na escuridão. Só agora a mulher prestou atenção nas palavras que Alex havia dito. Nunca conheci ninguém como você. Afinal, ela era o modelo que o guiou em sua busca por sua metade. E ela nunca havia imaginado que esse cara poderia ser seu marido. Ele era um homem gentil, prestativo e confiável, no máximo um amigo. 2 dias depois, Karen partiu para o treinamento. No início, foi interessante conhecer novas pessoas. Depois, ela sentiu falta de John, de sua força masculina e de sua ternura. Ela lhe escreveu uma carta sensível. Não recebeu resposta e decidiu não lembrá-lo novamente. Acho que a oxicodona levou a melhor sobre ele. E sua esposa não faz ideia de que, às quartas-feiras, o marido tem pressa de ver sua amada. Karen, a esposa de John, a odiava silenciosamente até agora e, de certa forma, a considerava culpada por todos os seus infortúnios. Se ela não tivesse aparecido, tudo estaria bem. Um relacionamento sólido havia sido estabelecido com John. Karen se sentia segura ao lado dele. Quando a esposa dele chegou, os fofoqueiros imediatamente contaram a ela sobre o amor de John por Karen, o que enfureceu a mulher. Ela enviou uma carta à sua senhora acusando a moça de todos os pecados mortais e chamando-a de nomes feios. Então Karen sentiu que todos a evitavam. E o que mais a magoou foi o fato de John começar a evitar encontrá-la. Além disso, ele fazia questão de mandá-la embora. Onde estava o amor? E então o instrutor lhe disse que estava namorando Ox. Tudo isso teve de ser suportado, repensado e resignado ao destino. Quando Karen voltou do curso, descobriu que Ox havia sido morto. Houve uma investigação. A carta que Karen havia enviado a John tinha uma especialização em segurança do Estado. Ela estava investigando um assassinato. Por que Ox foi morta? Foi só porque ela dormiu com seu chefe? Ou talvez porque eu disse a ela que a odiava. Então a culpa foi minha. De repente, pensei em uma mulher. Senhor, perdoe-me e tenha misericórdia. Será que isso é mesmo verdade?
Em uma época tão terrível, é difícil sobreviver, não ficar confuso, não cometer erros. Quem é seu e quem é um estranho? A campainha da porta tocou. Karen olhou pelo olho mágico, viu Lois e abriu a porta. Olá, desculpe-me por não ter me anunciado, disse a jornalista. Olá, entre. Lois tirou um disco de sua bolsa e o entregou ao proprietário. Aqui está um programa sobre você. O diretor foi muito gentil com o material. Obrigado, Lois. Por que estamos parados aqui? Entre na sala, por favor. Vou fazer um chá e vamos assistir e discutir seu programa. A mulher pegou o disco, escondendo sua empolgação, mas sua mão tremia traiçoeiramente. Ela se dirigiu à cozinha. Lois estava agachado no sofá, mal podia esperar para ter uma opinião. Ele olhou para a estante de livros e encontrou o olhar da jovem anfitriã das fotos. Seus olhos estavam sorrindo maliciosamente. Lois se levantou de surpresa e deu alguns passos para mudar de perspectiva. Novamente ela encontrou o mesmo olhar. Uma semana atrás, essa foto havia dado informações muito diferentes. Ela olhou em direção à cozinha para perguntar se era a mesma foto ou uma nova, mas viu a proprietária assistindo ao vídeo atentamente. A idosa estava com seu laptop à mão, observando as cores do tecido do carpete com o qual o piso havia sido filmado. Lois pensou em Otis. Ela não conseguia decidir se queria se casar com ele. Boa impressão de sua personalidade. Interrompida por alguns pequenos detalhes desagradáveis. Não se pode criar um homem adulto, é preciso aceitá-lo como ele é. Ela estava em uma idade em que seu primeiro, segundo ou terceiro amor havia desaparecido. E ela não queria se lembrar disso. Agora ela estava passando por um período em que sua alma estava livre de admiração por qualquer homem. Sim, um de seus companheiros estava cortejando, mas ele era um homem casado, provavelmente em busca de diversão fora da família, apesar de simpático por fora, mas, no fundo, egoísta e insensível. Isso fica evidente na maneira como ele trata seus funcionários e suas responsabilidades. Otis é honesto, aberto, mas mandão. E, no entanto, ele ainda não é um marido, mas apenas um noivo. Aqui está o chá, disse a anfitriã, colocando xícaras, açúcar, fatias de pão e um pão na mesa redonda. Obrigado. Que chá gostoso, você tem algum segredo? Não. É verdade, às vezes é adicionado tomilho. Sirva-se, Lois. A mulher se sentou à mesa. Ela olhou para a moça, imaginando como iniciar a conversa. Muito bem, Lois, muito bem. Eu gostei. Obrigada. Fico feliz por ter feito algo bom para você. Talvez você devesse ter mostrado mais do seu sofrimento em Londres. As pessoas vivem em toda parte, e em Londres também. Não houve apenas situações trágicas, mas também cômicas. Aqui, por exemplo, recebemos cheques de ouro. Eles receberam o pagamento da temporada, compraram passagens de avião para sair de férias ou para visitar seus parentes. E antes da festa do Dia da Estrada. De manhã, fomos correndo para o campo de pouso de táxi, e alguém cavou a estrada. Portanto, o carro não passa. O avião está esperando os passageiros com passagens compradas antecipadamente, e os bêbados cavam a estrada. É hilário. Que tal fazermos outro programa sobre sua vida em Londres? Só no estúdio, se possível. Em outra ocasião. O que está pensando? Lois ficou surpreso. Sim, diferente. Não sei como as pessoas vão ver isso. Bem, é tudo sobre mim. Fale-me sobre você. Minha mãe também era do interior. Então, somos quase conterrâneos. Ela era, a anfitriã perguntou novamente. Sim, ela está morta. Lois, conte-me algo mais engraçado. Eu vou me casar. Inesperadamente, disse Lois. A coisa que mais o preocupava no momento. E não havia ninguém para consultar. Parabéns e boa sorte. Tenho um vinho para a ocasião. A anfitriã sugeriu. Não,
por favor, não faça isso. Eu estava de plantão hoje. Em um dia como este, é preciso estar com a cabeça completamente sóbria. Bem, não vou insistir. E quem é o noivo? Perguntou a anfitriã gentilmente. Apenas um cara estranho. Um pouco mais jovem do que eu. Isso não é problema. Desde que o homem seja simpático. Ela amava muito seu marido? No começo era uma paixão, e depois, quem sabe? Ele era tão estável, uma bola de nervos. É claro que ele sofreu humilhação, fome, frio, medo da morte, doenças. Poucas pessoas saem da prisão como vencedoras. Às vezes, ele achava que odiava o mundo inteiro. Ele não conseguia curar a doença. Foi assustador. Assustador não é a palavra certa. Aterrorizante. Ele era um recruta que foi ensinado desde cedo a viver de acordo com as ordens. Essas pessoas são muito mal orientadas na vida. Onde seu noivo trabalha? Lois olhou para sua anfitriã confusa, hesitando em se abrir. Então ela disse: na força policial. Karen balançou a cabeça com tristeza. Os policiais também precisam se casar. Que tipo de homem ele é? O tipo de homem que veio, viu e conquistou. Deus o abençoe. Eu também senti falta de felicidade em algum lugar, mas convivi tanto com pessoas queridas quanto com inimigos. Ainda não me decidi. Talvez eu mude de ideia. Às vezes, as mulheres se casam para ter um filho. É um poderoso instinto natural. E o amor é apenas um pássaro quente em um conto de fadas. Mas desejo que você seja feliz e quero lhe dar um pequeno presente. A anfitriã foi até a cozinha e em um minuto voltou com um pequeno bule de chá, cujas paredes foram pintadas com um padrão em forma de galhos de pinheiro. Leve este bule como lembrança, Lois. Eu o trouxe de Londres. Quando eu morrer, você olhará para ele e se lembrará de mim. Não, Karen, você precisa dele, disse Lois. Pegue-o, pegue-o. Quero que você se lembre de mim. Obrigada, Karen. Nunca me esquecerei de você. A propósito, esse meu noivo também tem uma conexão real com o meu trabalho. Uma vez entrevistei seu pai. E ele se lembrou de mim e me encontrou. Ele é um cara determinado, e tudo vai ficar bem. Essas palavras tranquilizaram e confortaram a garota. Lois se levantou da mesa e agradeceu à anfitriã pela guloseima. Ela se dirigiu para a saída, pois realmente precisava se apressar. A mulher a acompanhou até a porta. Karen assistiu ao programa avidamente e fez uma pausa mais uma vez, ouvindo a voz de Lois na tela. E você sabe como é terrível, amargo e ofensivo quando você é jovem, cheio de força e desejo de trabalhar, tinha o que trabalhou para o bem da pátria, inocente de tudo, e é preso por 10 anos. Mas pode ser ainda mais angustiante experimentar a libertação, quando você se sente rejeitado, jogado fora da vida e ninguém precisa de você. Você não é aceito no trabalho. Você é recebido com olhares arrogantes. Essa é a nossa heroína de hoje. Karen enxugou as lágrimas e olhou pela janela, como se pudesse ver algo importante por trás do vidro que traria paz à sua alma. Mas as lembranças voltaram à vida, puxando sua alma. Ele tentou se acalmar, percebendo que preocupações desnecessárias só aumentariam sua tensão. Então, ela olhou novamente e por que eu fui marcada como um elemento social perigoso? Um traidor da pátria. É difícil de entender. Algum camarada estava executando um plano. Em meu bilhete de amor, endereçado a um homem, ele viu sinais de atividade de espionagem. Até o último momento, eu não conseguia acreditar que havia recebido 2 medalhas e uma ordem. Naquela época, um funcionário do FSB ficaria preso por 10 anos. Karen sorriu com satisfação e pensou que aqui ela estava bem fora do jogo, que não era algo que lhe tocava o coração. Qual era o objetivo de voltar? A dor incômoda de às vezes não ter forças para simplesmente viver. Meu Deus, por que desperdicei minha vida? Por que estava lutando? Não teria sido melhor ficar em um emprego normal,
casar-se com Alex, ter muitos filhos e esperar pelos netos, ela se perguntou. Teria sido? Alex foi morto porque estava se escondendo da prisão na floresta. A campainha da porta tocou longa e insistentemente. Geralmente era a irmã de Karen que tocava assim. Fui abrir a porta. Neile estava no patamar, pesada, apoiada em sua bengala. Jesus, como diabos você conseguiu chegar lá em cima com 3 pernas? Não vai conseguir. O que você faz aqui o dia todo? Nunca fico entediada comigo mesma. Entre, Neile. A irmã densa e desajeitada cruzou cautelosamente a soleira da sala e se acomodou em uma cadeira. Você não deveria ter vindo. Você estava com medo de que eu morresse de curiosidade. Oh, Karen! Nossos anos são tantos que sentimos dor e alegria. Acho que vou visitá-la. Não a vejo há muito tempo. Você veio e se saiu bem. Gostaria de comer alguma coisa? Não, não quero nada. Só um pouco de água fria da chaleira. A sede seca o maldito diabetes. A anfitriã trouxe da cozinha um copo de água e um prato com 3 maçãs. Neile esvaziou o copo e limpou os lábios com a palma da mão. Como estão seus filhos, seus netos? Perguntou Karen à irmã. A cólera não os levará. Eles precisam de nós enquanto são pequenos. E quando crescerem, não precisarão de uma mãe. Não diga isso, Neile. Gostaria que você experimentasse minha felicidade. O homem era um bêbado, e o filho mais velho era bom nisso. Os netos são tão desconsiderados e indiferentes. Vou lhe dizer uma coisa. Vivemos apenas sob nossos pés. Estou incomodando alguém? Perguntou a proprietária. Os jovens têm suas próprias vidas, e nós temos as nossas. Embora eu seja 6 anos mais velha do que você, não me considero um figurante nesta terra. Neile ficou em silêncio. Ela tocou o guardanapo de renda sobre a mesa. Levantou os olhos para a jovem fotografia e suspirou. É claro que você não pode ir para o túmulo viva. A senhora olhou atentamente para a irmã e só agora percebeu como ela havia envelhecido. Ela tinha bolsas sob os olhos. Ela estava flutuando. Qual é o problema com a senhora? Diga-me, o que há de errado com você? A irmã mais nova balançou a cabeça contrita e falou baixinho. Isso aconteceu há 100 anos. Agora não tem mais conserto. Vamos comer. Eu tenho caldo de galinha. Karen ofereceu. Obrigado, Karen. Não estou com vontade. Você sempre foi um exemplo para mim. Eu estava longe de você. E você tinha dinheiro. E você tinha amantes, ao contrário de mim. Não sei aonde quer chegar. A senhoria está preocupada. Não sei como lhe dizer. Diga as coisas como elas são. Neile olhou para sua irmã com cautela. Algo a estava impedindo de falar francamente, como se tivesse medo de confessar algo a si mesma. Bem, não precisa dizer. Que segredos nós, idosos, podemos guardar, disse a proprietária. Quero ir até o Pai e me arrepender de nossos pecados comuns. Não estou entendendo, disse a irmã mais velha. Disse a irmã mais velha. O que você quer dizer com isso? Lembra-se de quando você e eu fazíamos listas de criminosos? De todos da gangue? E quanto a eles? Eles eram criminosos. Você sabe o que estava reservado para eles. Neile estremeceu como se estivesse com falta de ar. Ela enxugou o rosto e seus olhos se encheram de lágrimas. Era tão necessário naquela época. As pessoas estão divididas entre os seus e os estranhos. Os bandidos são o inimigo. Eles tinham de ser destruídos antes que nos destruíssem. Ninguém pode me culpar por isso. Sim, eles podem. Sim, eles podem. Todas as minhas doenças e infortúnios são por causa desses pecados. Suas doenças são por causa da idade avançada. E você é infeliz porque viveu com um bêbado a vida inteira e seus filhos se apaixonaram por ele.
Que exemplo eles deveriam tomar? Por que eles não tomaram o meu exemplo? Não, você não vai me convencer. Naili balançou a cabeça. Você sabe de quem é a neta daquela repórter? Quem fez de você um herói? Que diferença isso faz? Não, ouça-me, insistiu Naili. Ela é neta do professor que estava atrás dela. O que você quer que eu faça? Que fique com raiva? Perguntou ela. Eu simplesmente não queria dizer nada. Este programa tem os cumprimentos de Anthony. De repente, o rosto de Karen ficou coberto de manchas vermelhas. Ela se sentou no sofá e sentiu que ia desmaiar. Ela se inclinou para um lado e afundou o rosto em um pequeno travesseiro. Naili correu até a irmã e virou o rosto para ela, perguntando: O que há de errado com você? Com as mãos trêmulas, a irmã mais nova tirou um validol da bolsa. Ela queria enfiá-lo na boca da irmã, mas viu que ela não reagiu à sua voz. Ela se virou para o telefone para chamar uma ambulância. Quando a equipe cardíaca chegou, Neile molhou a irmã com água fria, álcool e uísque, ligou para ela e se arrependeu e se amaldiçoou por ter iniciado uma conversa sobre o principal inimigo de Anthony, que havia prometido pegar a falsa faxineira que o havia traído e colocá-lo na cadeia do outro lado do mundo. Karen não se lembrava de nada. Os médicos mediram sua pressão arterial, fizeram um cardiograma, registraram os dados necessários da paciente e perguntaram o que havia desencadeado a convulsão. Neile mentiu que a irmã se sentiu mal de repente, sem motivo. A enfermeira lhe deu algumas injeções e a paciente abriu os olhos e examinou os presentes. Como ela está se sentindo? Perguntou o médico. Bem, respondeu ela. Meu Deus, como você me assustou! A irmã mais nova se alegrou quando viu que Karen havia se recuperado. Me ajude a levantar. Neile, Alex está aqui para mim. Alex quem? Perguntou a convidada surpresa. É o médico. Vamos, Alex, nós não o vimos. Perguntou Naili baixinho, com a voz embargada pelas lágrimas. Faça alguma coisa, por favor. Ela está delirando. Parece que foi um derrame, disse o médico. Temos que levá-la a um hospital. Posso ir com você? Perguntou Naley. Sou irmã dela. Por que você quer ir? Eles a estão levando para a UTI. Eles não permitem visitas. Quando ela estiver melhor, você pode vir vê-la. Karen foi levada para fora em uma maca. Naili foi deixada sozinha no apartamento vazio, cheia de culpa. Não é à toa que nosso pai disse que, pelo pecado dos mortos do outro lado do mundo, ele se vingará. Ela nunca reclamou, nunca doeu. E de repente, Lois se casou. Os recém-casados fizeram uma comemoração modesta em um restaurante e depois começaram a morar juntos. Lois encarou o casamento deles com certa ironia e absoluta calma. Agora está na moda testar o casamento. Se a vida juntos não der certo, vocês podem se divorciar. Uma pequena perda. Você não sabe em que lugar do mundo procurar esse amor. Talvez ele esteja aqui. Você só precisa procurar mais. Com Otis, foi fácil para ela e parecia que ele estava disposto a realizar todos os seus desejos. Embora ela não tenha expressado nenhum desejo em particular. Não havia tempo suficiente para viajar, escrever roteiros, filmar exigia tempo, força e alma. Além disso, Otis geralmente estava de plantão nos feriados. Eles raramente se viam. Às vezes, até mesmo Lois começava a sentir falta dele em algum lugar na estrada. Otis muitas vezes tinha que cozinhar suas próprias refeições, limpar o apartamento e até lavar sua própria roupa. Foi somente quando entrei em licença maternidade que ela assumiu o controle da casa e percebeu que seu amado marido às vezes ficava 3 dias sem voltar para casa. Todos realizam algum tipo de operação e incursão. Um dia, ao lavar a camisa do miliciano, ela verificou os bolsos dele. Para não deixar nenhum papel ou dinheiro. Ela encontrou uma foto de Otis com uma garota nua em seus braços. As mãos de Lois se tremeram de surpresa e o suor se acumulou em sua testa, como se ela tivesse tocado em um segredo desagradável de outra pessoa sem permissão.
Ela jogou a fotografia para longe de si como uma cobra e começou a pisar nela com os pés. O bebê se mexeu sob seu coração e ela moderou sua raiva. Ela se deitou em cima de Chris. Ela sentiu um peso insuportável tomar conta de seu coração. E assim ela ficou deitada. Não se levantou até o final da tarde, quando Otis chegou, revigorado e alegre. "O que é isso?" perguntou Lois, apontando para uma fotografia que estava no chão, no meio da sala. "E com ela eu lhe contei como peguei a sereia." Otis riu nervosamente. Ele rapidamente pegou a foto e a escondeu em seu bolso. "Não minta, você não me contou nada. Lembre-se, sobre a sereia. Eu tenho uma boa memória. Isso nunca aconteceu. Você não se lembra? Então me escute. Uma noite, o sargento e eu estávamos caminhando pelo calçadão. Ouvimos alguém no escuro. Achamos que era uma vítima de afogamento. Pulei na água e tirei uma garota nua. Acontece que ela tinha ido nadar, mas não estava usando traje de banho. O sargento tirou uma foto minha. E agora você está fazendo turnos de 24 horas com essa sereia?" Lois, mas não é nada demais. Otis, frustrado, começou a se justificar. "Nós nos conhecemos, só isso." "Por que você quer conhecê-la?" "Não há motivo. Você é casado. Onde está seu amor?" "Lá no fundo." "Você salvou uma sereia e agora está indo até ela para lançar sua rede. O que lhe interessa a mim? Não posso dormir com você agora. Estamos protegendo nosso futuro filho. Ele é livre. Todos os homens fazem isso." "Saia, saia da minha frente", gritou Lois, sentindo o mundo desmoronar, transformando-se em um caos. A menina deu à luz um bebê natimorto prematuro. Assim que recebeu alta, ela foi para o túmulo, era início da primavera. Lois chorou longa e silenciosamente, em pé em um pequeno monte de terra. Ao som do chiurear insuportavelmente feliz dos pássaros, Tom foi escrito na cruz de madeira. As datas de nascimento e morte da criança coincidiam. Um amor natimorto havia gerado um filho natimorto. Amargo, pensou Lois. A culpa é toda minha. Se eu o tivesse amado, poderia tê-lo perdoado. Como eu não tinha nada, ainda não tenho nada. E nunca mais quero vê-lo novamente. Meu filho, perdoe-me, estou pronto para lhe dar minha vida, mas você não quer nada. Que punição terrível eu me dei. Ele se abaixou, tocou a terra úmida que, em vez de panos, agora envolvia seu filho. E uma dor aguda perfurou seu coração. Um passo cambaleante. Lois caminhou em direção à porta, passando por muitos túmulos. 1000 mortos olhavam para ela através das imagens, com uma reprovação muda por não ter salvado seu filho, por não tê-lo dado à luz, por não ter dado a ele a chance de viver no mundo branco, de dizer sua primeira palavra na vida, mãe. Seu filho jazia entre os túmulos de estranhos, entre as almas de estranhos. Impotente, imensamente triste, Lois entrou em seu quarto e ficou surpresa ao ver Otis. "Olá. Por que você não esperou por mim?" perguntou ele, desanimado. "Vim buscá-lo e me disseram que você já tinha saído." Lois tirou o casaco em silêncio e se sentou no sofá, fechando os olhos. "Não precisa me mostrar sua dor. Eu também sofro de raiva", disse Otis. Ele era meu filho. Ele olhou para Otis com ódio e perguntou: "O que está fazendo aqui? O que quer dizer com isso?" Ele ficou surpreso no sentido mais direto. "Eu moro aqui como seu marido. Vou pedir o divórcio amanhã de manhã. Estou pedindo que me deixe para sempre e saia da minha vista. Se eu for embora, será para sempre. Isso é tudo o que espero de você. Eu amo você. Acho que também amo. Mas não tenho mais. Acabou. Talvez você tenha mais dessa pequena substância para uma sereia." De repente, Otis se ajoelhou, agarrou as mãos de Lois, começou a beijá-las e a dizer algo incoerente e sem sentido. Ela se soltou indignada, empurrou-o para longe e gritou: "Deixe-me em paz, eu lhe imploro."
Não suporto sua presença perto de mim. Prefiro ir para o túmulo com meu filho a dividir a cama com você. Você pode entender isso. Você tem psicose pós-parto. Você é inteligente e sóbrio, guiado por sua mente feia. Sou uma pessoa, não uma coisa que você quer controlar. Eu sou você. Eu queria amá-lo como homem e respeitá-lo como pessoa, como ser humano. E você não passa de um macho comum, pronto para plantar suas sementes feias onde quiser. Passe por aqui. Não vou perdoá-lo, respondeu o homem. Lois, você está na frente dele e gritou. Você matou seu filho. Agora me mate. Otis saiu do quarto com uma forte batida na porta. Lois fechou a porta, deitou-se em cima de Chris e afundou em um pesado cálculo. Ele estava em algum lugar entre o sono e a morte, com seu corpo capaz de ouvir todos os sons, mas incapaz de se mover. Durante meses, Lois viveu em um estado de depressão, nada lhe interessava. Seus colegas, solidários com sua angústia, não a incomodavam muito com reclamações. E ela mal conseguia entender o descontentamento ou a bondade deles. Sua alma afundou na lama dos pesados reparos, para não sentir a dor aguda da perda de um filho. Ela se afastou dos éteres. O verão havia terminado. Setembro estava começando e, do lado de fora, ainda fazia um calor incomum, como se a natureza também tivesse desacelerado a passagem do tempo. Foi somente quando, em uma manhã de setembro, Lois ficou surpreso ao ver que um galho de castanheira havia florescido perto da janela, que algo se agitou em sua alma. Ele se encheu de surpresa e alegria. Bolas verdes de frutas espinhosas estavam penduradas na árvore e as flores estavam desabrochando. Era inacreditável. Lois olhou atentamente para as flores e sussurrou. O castanheiro floresceu pela segunda vez. E eu posso fazer isso. Preciso fazer isso, preciso viver. Esse incidente acordou Lois, sua alma se encheu de força. Ele pegou sua câmera, tirou algumas fotos e escreveu um post em sua página. Esta é a notícia mais surpreendente. Pela segunda vez este ano, as castanheiras floresceram. As flores brancas dão beleza às pessoas. Vamos retribuir. O diretor sorriu e ficou feliz ao ver o rosto de seu subordinado se iluminar. Desculpe-me, não tenho feito um bom trabalho ultimamente. Não tem problema. Lois, estou completamente satisfeito com o trabalho de roteiro. Vamos voltar ao ar. Você me dá licença. Eu respeito isso. Estou ansioso pelo novo material. Vou trabalhar nele, você verá. Nadeza voltou para mim hoje. A mulher respondeu. Lois entrou em seu escritório, pegou o material do ano passado, desdobrou-o, viu o de Caterina e percebeu, faz tanto tempo e eu não liguei para ela nenhuma vez. Faz tanto tempo e eu não liguei para ela nenhuma vez. Como ela está? Lois tirou um caderno da gaveta e encontrou o número do telefone. Ele ligou e perguntou por Karen. Uma voz feminina desconhecida lhe disse que ela não morava aqui. A jornalista foi ao escritório de informações municipais, onde foi informada de que Karen havia morrido. Essa notícia causou um sentimento de culpa em seu coração. Ela imaginou que a mulher havia precisado da ajuda de alguém antes de morrer e ela, Lois, nem sequer havia pensado nela. Ela sentia uma afinidade com a idosa. O que poderia ser feito por ela agora? Levar flores para o túmulo? Elas murchariam rapidamente. A memória de uma pessoa não deve ser vista ou ouvida. A solução veio instantaneamente. Precisamos encontrar o arquivo de pesquisa de Karen e voltar a essa mulher. Lois pediu ao diretor que escrevesse uma solicitação ao departamento regional do FSB pedindo permissão para se familiarizar com o caso. O chefe prometeu ajudá-la e, enquanto isso, disse-lhe para ir à abertura da loja para preparar o material para o programa. A vida continuou. A garota saiu para a rua. Decidiu não pegar o trólebus, mas caminhar. Em uma loja, as pessoas se reuniram para a inauguração. As pessoas estavam ansiosas para serem as primeiras a entrar na loja.
Entre vários policiais que haviam sido enviados para manter a ordem, Lois viu Otis e sentiu ódio e repulsa em seu coração. Ele não queria confrontá-lo. Ele parou no quiosque e observou a loja de longe, esperando a cerimônia de abertura. Lois, tentando não atrair a atenção de Otis. Junto com as pessoas, ele entrou na loja e observou enquanto o primeiro visitante recebia uma máquina de café, caminhava pela área de vendas, observando os aparelhos lindamente projetados. As coisas atraíam seus olhos, a agradavam e a surpreendiam. De repente, a figura de Otis apareceu diante dela. "Olá, meu amor", disse ele em voz baixa. Ela não respondeu nada, virou-se abruptamente e caminhou em direção à saída. Ele tentou retardá-la, mas ela se soltou do abraço dele e disse ameaçadoramente: "Não se meta em confusão. Não se meta em um escândalo. Olhe, você é minha esposa." "Eu o odeio", respondeu Lois. "E haverá um divórcio, não se preocupe. Só que ainda não cheguei a esse ponto." E a mulher correu para a porta. Seu coração estava batendo forte. Ela estava prestes a explodir. Ela queria ir para casa e ficar sozinha. Pegou um táxi e em 10 minutos estava em casa. Pegou o bule que Karen lhe dera, colocou um punhado de chá e despejou água fervente sobre ele. Ele esperou a infusão e se serviu do chá. Ele o provou e achou que a anfitriã tinha uma bebida mais saborosa. Alguns dias depois, o FSB informou que havia recebido permissão para examinar o caso. Essa notícia deixou a jornalista muito feliz. Ela ligou imediatamente para o funcionário e foi ao arquivo no mesmo dia, à tarde. Um jovem que estava de plantão telefonou para o funcionário do arquivo e disse a Lois para esperar um pouco. Ele se sentou em uma das cadeiras encostadas na parede e observou os jovens jornalistas indo e vindo pelo corredor. Todos eles pareciam agentes secretos andando pelas ruas, ouvindo as conversas das pessoas e tirando conclusões sobre o estado da sociedade. No entanto, pensou ele, os jornalistas fazem a mesma coisa. Eles encontram as pessoas e tiram suas conclusões. Uma garota baixa e magra com traços finos se aproximou de Lois, sorriu gentilmente e a convidou para uma sala vazia com uma mesa e 2 cadeiras. A moça colocou uma pasta fina na frente da jornalista e disse: Por favor, leia. Por favor, leia. Mas esses documentos não podem ser usados na transmissão." Esse aviso deixou Lois um pouco constrangida. No entanto, como a coisa mais importante para ela agora era conhecer os fatos reais, ela foi astuta. "Tudo bem, vou usá-los para escrever uma obra de ficção." Lois abriu a pasta e começou a ler o arquivo da investigação. Um certo comandante informou que havia revisado o material sobre as atividades criminosas de Karen. Ele também relatou uma vaga evidência de conexão com o grupo criminoso ao qual ela havia se juntado como agente. Lois ficou atônita com o que leu, que era um caso inventado e por que ela se envolveria com mafiosos quando estava em um alto cargo. Não fazia sentido. Ela leu mais sobre o caso. Em seguida, veio o relatório de busca, que listava os pertences individuais da detida. Incluía um passaporte, 2 medalhas, um mandado, fotografias e cartas. Lois se perguntou onde essas coisas poderiam estar. A moça apenas encolheu os ombros. O jornalista continuou a ler o relatório do interrogatório. Descobriu-se que Karen havia ameaçado, pouco antes da prisão, plantar cartas com conteúdo agressivo. A pergunta feita pelo investigador: quem poderia ameaçá-la? A ré respondeu que ninguém me ameaçou pessoalmente. Anexadas ao relatório do interrogatório, havia cartas em letras maiúsculas que diziam: de morte ao mau contratante, Karen, você vai morrer. Karen, você vai morrer. Olá do Anthony. Você se lembra mais do Anthony? Lois leu as anotações e estremeceu. O sobrenome era o de seu pai. Não havia necessidade de investigar mais. Ele estava cuidando de seus próprios negócios há muito tempo, mas o fato de o gato estar gritando lhe doía na alma. Em uma carta para sua amiga, Karen falou abertamente, sem nada que a convencesse de uma mentira ou de um crime. Chris decidiu escrever uma carta de suicídio para você.
Ontem fui convocada perante as autoridades de segurança do Estado e fui interrogada por um longo tempo. Pareceu-me que eles eram suspeitos de me associar a criminosos. Que erro! Que horror! Eles acham que estou mentindo. Não estou dizendo a verdade. Juro que não tenho nada a ver com esse caso. Não sei de nada. Eu tinha muito orgulho de minha posição, servia ao meu país. Agora estou trabalhando. Quanto à força, e de repente você se vê sob suspeita de si mesmo. Houve muitos casos assim em Londres. Quando encontrarem o culpado, terão 5 pessoas inocentes na cadeia. Decidi cometer suicídio. Como você queria viver e trabalhar? Desejo a você sucesso no trabalho e na vida. Tenho 31 anos de idade e, por causa de uma piada estúpida, sofro e morro. Meu caro Chris, a culpa não é minha, não tenho vínculo com ninguém. Percebo que há muita tensão em nossa vizinhança. Gangsters roubando lojas, matando pessoas, mas você consegue me imaginar nas fileiras deles? Eu amava muito minha terra natal. Com profundo respeito e saudações sinceras a Karen. Quero que você se lembre de mim por esta carta. Lois percebeu que a mulher estava de fato à beira do suicídio. Uma acusação injusta, uma mentira. Tudo isso exigia um protesto. A única coisa que ela poderia fazer era se matar, para permanecer como uma reprovação muda para seus algozes. O jornalista apresentou a jovem Karen. O medo e a vergonha que ele sentiu diante da falsidade da simpatia sincera de Lois se tornaram difícil para ele respirar. Como quando ela estava no túmulo de seu filho, como se tivesse sofrido outra perda em sua vida. Mas ela se controlou e virou outra página, onde leu outra carta. Era um grito desesperado e sem esperança que vinha da alma. Querido papai e irmã Naili. Quero que saibam que a culpa não foi minha. Minha família. Esse acontecimento é como um trovão para mim. Eu nunca fiz nada para machucar ninguém, só vocês me conhecem. Eu tinha um bom emprego e estava sempre com dinheiro, satisfeito com o cargo, bem vestido e orgulhoso de trabalhar em um serviço responsável. Tudo isso se foi irremediavelmente. Eu me fui. Sua filha e irmã, eu escolho a morte para não tolerar desconfiança e desprezo. Queridos, vocês sentem como é difícil para mim agora em minha agonia? Doloroso, terrível. Desejo a vocês tudo de melhor em sua vida e em seu trabalho. Abraços e beijos pela última vez. Não chore muito, enterre-se ao lado da mamãe. Amo sua filha e sua irmã Karen. Lois leu as páginas e imaginou com simpatia o que a jovem Karen havia vivido 50 anos antes. Ela ficou tão comovida que seus próprios infortúnios pareciam ter sido deixados de lado. Lois virou outra página. Ele começou a ler e não conseguia acreditar em seus próprios olhos. Em outro relatório de interrogatório, Karen confessou sua associação com criminosos. Ela havia sido forçada a assumir a culpa, mas por que havia feito isso? Lois, lendo os textos, procurou por respostas. Ela precisava entender para escrever a verdade sobre a mulher que entrou em sua vida e, mesmo depois de sua morte, permaneceu ao seu lado. A jornalista leu protocolos e referências secas. Ela havia perdido a noção do tempo, mas o funcionário dos arquivos a lembrou de que o dia de trabalho estava terminando. Já? Perguntou Lois. De preferência. Que pena. Posso vir amanhã cedo? Por favor, venha. Lois fechou a pasta com pesar. Ele não queria se despedir. Em algum lugar, talvez no final, estava a solução para o mistério da vida de Karen, que ela provavelmente nunca havia revelado a ninguém. A familiaridade com o caso foi útil para a jornalista também porque ela viu pela primeira vez o quanto a história poderia estar distante do documento original. Com certeza, o documento poderia ser fabricado, e a verdadeira essência do caso poderia estar escondida em algum lugar nas entrelinhas. No dia seguinte, Lois acordou mais cedo do que o normal e imediatamente sentiu uma leve ansiedade e impaciência em sua alma. Como acontece antes de uma reunião importante e muito desejada. Normalmente, ele gostava de ficar deitado na cama, pensando no que teria de fazer no novo dia.
Hoje ele se levantou imediatamente e começou a se preparar para os arquivos. Lois entrou em seu antigo quarto e tirou o paletó. Sentou-se à escrivaninha e desdobrou uma pasta de um dos relatórios de interrogatório. Ele leu a explicação de Karen sobre sua associação com criminosos. Ela havia feito isso para ter uma vida melhor para si mesma. Era uma explicação ridícula e ingênua, já que a mulher estava na alta gerência, ganhava bem e estava no serviço. Compreensivelmente, os investigadores não acreditaram nessas explicações, então continuaram a procurar entre seus conhecidos por testemunhas que soubessem mais sobre seu passado. Se ela estava ligada a gangues que se escondiam na floresta e planejavam vender drogas. Essas testemunhas acabaram sendo ex-funcionários. Com interesse, Lois leu as memórias. Karen estava longe de ser uma garota ingênua, capaz de defender seus direitos e manipular as pessoas. Lois ficou encantado quando encontrou entre as páginas da pasta um pequeno caderno que pertencia à mulher e avidamente copiou com os olhos uma linha de nomes, endereços, datas. Tudo sobre os bandidos. Enquanto lia as anotações, Lois pensou involuntariamente. Será que Karen estava tão segura de si a ponto de escrever tais informações? O jornalista continuou a ler. Não me sinto à vontade para ler os registros do diário de outra pessoa sem permissão. Mas o proprietário já estava em outro mundo. E nesse mundo, havia apenas alguns fatos sobre ela. E Lois queria conhecê-los. Ela continuou a ler. Faz anos que não há boas mudanças em minha vida. Como é difícil para mim viver no mundo se não há ninguém para amar, um amigo, ninguém com quem compartilhar minhas alegrias e preocupações, escreveu Karen. Foi então que as entradas foram interrompidas. Obviamente, para a jovem Karen, a vida pessoal era mais importante do que o trabalho e o sucesso no serviço. A causa de sua infelicidade era seu desejo de encontrar o amor em um ambiente masculino. Mas ela não era mais uma garota que se apaixonava pelo primeiro homem que encontrava. Ela escolheu o melhor dos melhores. Obviamente, houve obstáculos ao longo do caminho que levaram ao desastre de vida que a mulher experimentou. O desejo de ser amada e de amar a si mesma prevaleceu. Ele chamou, trouxe lágrimas. Vivia com a esperança e a expectativa de um encontro não realizado com o único que passaria ao seu lado durante toda a sua vida. Lois pensava assim e sentia que provavelmente nunca saberia o verdadeiro motivo que havia levado Karen a dar o passo desesperado de fazer a travessia. Cada vez menos páginas permaneciam não lidas na pasta. A investigação estava se encaminhando para a conclusão. Os materiais deixavam claro que os investigadores não tinham conseguido encontrar as pessoas que, juntamente com o acusado, sabiam sobre a mudança dela, depois perderam o interesse nela e levaram o caso ao tribunal. Foi somente no julgamento que Karen contou tudo o que havia acontecido com ela. Ela estava ansiosa para viver, e a prisão a assustava. Ameaçava passar fome e morrer. A confissão no julgamento foi gravada, e Lois assistiu com grande interesse. Percebendo que não estava errada em suas premonições, nas almas das mulheres vive uma grande sede de amor, que é dada pela natureza para que a raça humana não desapareça. Cada palavra da acusada falava de seu desejo de ser feliz no casamento para ter um ente querido ao seu lado. Com interesse, Lois leu as revelações e a confissão da acusada. Sam era meu supervisor imediato. Eu assumi o departamento depois de um caso bem-sucedido. Quando isso aconteceu, ele começou a flertar comigo. Um dia, ele me convidou para ir ao seu apartamento e propôs um relacionamento. No início, não concordei, mas gostava do meu trabalho. Eu tinha medo de perdê-lo, então concordei em ficar com ele com a condição de que ninguém soubesse. No entanto, na manhã seguinte, o amigo de Sam veio até mim e começou a me repreender por não ter concordado em viver com ele, jovem e bonito. Agora eu passaria minhas noites com um chefe velho e careca. Tolerei o insulto. Mais tarde, ouvi rumores de que Sam também estava namorando Agnes. Eu me senti muito desconfortável com isso. Sim, eu não podia prendê-lo. Enquanto isso, todos sabiam que eu estava morando com meu chefe. Eu estava em um cargo de gerência. Eu queria ser um exemplo para todas as meninas, mas era o contrário.
Eu achava que estava fazendo um trabalho ruim e que estava sendo mantida como amante de Sam. Logo a esposa do chefe chegou. Não foi fácil para mim. Fui salva por um curso para trabalhadores clandestinos em outra cidade, onde fui encaminhada para estudar. Mas mesmo lá eu não tinha paz. Embora o estudo fosse interessante, eu me afeiçoei a ele, senti a sua falta. Um dia, escrevi uma carta para ele. Não sei como, mas essa carta foi encontrada na casa de Agnes. Deixei-a lá durante uma de minhas visitas para não ter de levá-la para casa. Quando voltei, o secretário me disse que minha carta, após alguém ter matado Agnessa, havia chegado aos órgãos de segurança do Estado. Havia uma grande suspeita de que eu havia assassinado aquela mulher inútil e conivente. Mas, na época, eu estava estudando em outra cidade. Isso me deu um álibi. Quando voltei do meu curso, fui nomeado para um novo cargo. Fiquei encarregado do departamento feminino. Eu evitava ver Sam, mas em outubro ele veio me ver e tentou me convidar para visitá-lo. Em 26 de outubro, recebi uma carta com uma foto minha que meu supervisor havia tirado uma vez. A foto estava desenhada com os olhos delineados. Na carta, a esposa de Sam me chamava de palavras feias e me humilhava. Foi difícil para mim superar isso. No início de novembro, um capitão da segurança do estado se aproximou de mim e me ofereceu para morar com ele. Caso contrário, ele logo me mataria. Ele disse que se houvesse um homem, haveria um artigo. Acontece que ele também era casado. Eu não sabia como me defender. Achei que minha cabeça iria explodir de tanta tensão. Eu não tinha onde me esconder. Lembrei-me de como vivia em paz quando trabalhava em uma gangue criminosa como empregada doméstica. Lá era mais fácil para mim, e decidi usar o mesmo método para lutar contra minha vida fracassada. Na segunda vez, consegui um emprego como faxineiro comum no grupo que estava se desenvolvendo em nosso departamento. Naquele momento, alguns bandidos da fazenda mataram alguém famoso. Tudo isso foi usado contra mim. Na investigação preliminar, prestei falso testemunho de que meu amante e meus vizinhos eram mensageiros dessa quadrilha. Fiz isso por medo da punição que me aguardava. O medo é a emoção mais feia. Ele mata uma pessoa. E então me apaixonei pelo filho do líder da gangue. Ele também me demonstrou afeto. Foi um romance rápido, e eu não sabia que estava trabalhando lá. Mas já como autônoma, como mensageira fazendo pequenos recados. Esse é o meu destino. Amar as pessoas erradas. E depois pagar por isso com minha vida. Lois guardou a pasta e olhou pela janela. Ele pensou em como a estrada era íngreme. Felizmente, como era difícil chegar a um mundo em que as pessoas se amassem, em que não traíssem, em que não intimidassem umas às outras. Ela não ficou aliviada ao saber a verdade que havia levado Karen a fria Londres. Na prisão, por outro lado, era ainda mais difícil simpatizar com o ato desesperado de vingança de Karen pelas mentiras e insultos à sua dignidade. Entretanto, a desconhecida Agnes também morreu por amor e por querer sobreviver em um mundo cruel e injusto. Lois se lembrou de Otis, que entrou em sua vida como um vencedor, e o amor em si, como Deus, só existe para aqueles que acreditam nele. A cruz colocada no túmulo sobre o morto, o filho nascido, riscou todos os sentimentos brilhantes. E, no entanto, eles haviam sido a alma queimada até o fim. Involuntariamente, ele pensou nas imagens de heroínas literárias. A solitária Solveig, que havia esperado a vida inteira por seu amante. Ou a louca Sol, que esperou por seu noivo em um navio de velas vermelhas? Sim, foi assim. Mas nada é dito sobre como o Sol foi deixado depois no mar agitado da vida. Seu príncipe havia se tornado um monstro selvagem? Quem estava escrevendo essas peças? Homens fracos, inseguros de si mesmos, que desejavam ser amados apenas pelo fato de estarem neste mundo. Lois se debruçou sobre a pasta. Lendo o material, não foi difícil para ela imaginar um tribunal fechado no qual todos os homens que a levaram a essa catástrofe com o tratamento dado a Karen não seriam chamados como testemunhas. Naquela sociedade, não havia leis que protegessem os direitos das mulheres.
O Estado só se preocupava em se proteger. O tribunal se voltou para os argumentos das partes. O promotor propôs que o acusado fosse condenado por atividade criminosa. O promotor propôs que o acusado fosse condenado por atividade criminosa e traição, com pena de 10 anos de prisão. O advogado de defesa, por sua vez, pediu que a primeira condenação do réu fosse levada em conta e sinceramente reconhecida e que ele recebesse uma sentença menor, se possível. Karen então deu a última palavra. Ela pediu ao tribunal que levasse em consideração o fato de que ela não teve a oportunidade de treinar, mas que trabalhou para o Estado por muitos anos, colocando dezenas de criminosos atrás das grades. Ela enfatizou que trabalhou honestamente, cumpriu todas as tarefas e entrou para o FSB com um grande desejo de trabalhar para o bem da pátria. Após o debate, o juiz anunciou o veredicto. Karen foi considerada culpada, punida com uma sentença de prisão de 10 anos com desqualificação para votar após cumprir a sentença por 3 anos. A pena de prisão será contada a partir de 8 de novembro. Em seguida, foram apresentados os documentos referentes à reabilitação da ex-detenta. O veredicto do Conselho Judiciário foi cancelado devido à ausência do corpo de delito na atividade de Corableu, pois todas as confissões foram feitas sob pressão e todos os membros da quadrilha foram presos há muito tempo. E, em grande parte, graças ao ex-réu. Lois involuntariamente resumiu que metade de uma vida humana havia se passado entre o julgamento e a reabilitação. E durante todos esses anos Karen havia vivido sob o signo da mentira e da injustiça. O único consolo era que havia milhões de desastres semelhantes no mundo. Restava apenas uma página na pasta. Não contada. Provavelmente devido à má-fé de algum funcionário, Lois começou a lê-la e percebeu que era a continuação do testemunho de ex-oficiais do FSB. Aquele que listava as várias missões realizadas pelo departamento chefiado por Olivia. De repente, ele percebeu o sobrenome familiar Anthony no texto. Era o sobrenome de seu pai. Talvez um parente ou homônimo. Ela leu a lista de pessoas da gangue de Anthony. Ele percebeu que se tratava de seu avô. Uma revelação dolorosa. Foi por causa dos parentes dele que Karen provavelmente sofreu muito. E quem sabe agora se não fosse por aquele bandido que, ironicamente, acabou sendo parente de Lois. Era isso que ele sentia quando falava com Karen. Anthony estava trabalhando com ousadia e descaramento. Mas então Karen entrou em sua casa, em seu clã, e destruiu tudo. Ela causou a destruição de sua família. Karen colocou o nome de seu avô em uma lista de criminosos que cooperavam com a alfândega e contrabandeavam mercadorias ilícitas para o exterior. O coração de Lois se acelerou de emoção. De repente, ela se lembrou de que seu pai nunca havia falado sobre a morte de seu avô e de sua avó. Em casa, eles mal falavam sobre eles. Diziam apenas que a família era grande. Não deu certo, então eles morreram. Eu me lembro de uma vez em que ele o chamou de Anthony. Lois releu os textos 3 vezes com perplexidade e percebeu que o destino a havia levado ao arquivo do FSB para saber a verdade sobre a morte de seus parentes. Ela ergueu os olhos para o funcionário do arquivo. Lois cobriu cuidadosamente a folha de papel sem pauta da pasta do arquivo com o caderno em que ela estava fazendo anotações. Em seguida, ele a dobrou e a colocou entre as páginas. Semicerrando os olhos, olhando para a arquivista, ela não pareceu notar nada. Lois folheou a pasta por mais alguns minutos para manter a calma. Então, ele disse calmamente: "Muito obrigado, Beth. Já terminei." "Fico feliz que tenha achado nossos materiais úteis", respondeu ela educadamente. "Foi um prazer conhecê-lo. Por que não me dá uma entrevista? Fale-me sobre seu trabalho." "Muito obrigado. Mas prefiro ser entrevistada por meus superiores." "Sou uma pessoa insignificante aqui, um rato de arquivo", respondeu a mulher modestamente. "Mais uma vez, obrigada e adeus." Lois tentou sair da sala o mais silenciosamente possível. Será que ela já havia decidido por si mesma quando a arquivista notou que uma folha de papel estava faltando? Ela diria que a havia colocado em seu caderno e a devolveria. Esse não era o momento de ser presa por algo tão insignificante.
Havia muitos sentimentos agitados em sua alma no momento. Karen, a quem ela passou a amar como uma pessoa querida, havia enviado seu avô, avó e filhos para o outro lado do mundo. Apenas para cumprir outra missão, os membros da família tiveram uma morte brutal e violenta. O pai de Lois ficou órfão e foi abandonado por seus parentes distantes, que não tiveram muita piedade da criança, sobrecarregada com um trabalho insuportável. Não é de se admirar que seu pai, mesmo na infância, tenha prejudicado sua saúde, e o infortúnio se multiplicou. De repente, Lois sentiu o ódio de Karen, que o privou do calor da família, da oportunidade de ver o avô e a avó, 2 tias e um tio. Deus, e eu ainda simpatizava com ela. Procurei a verdade com indignação, pensou Lois. Aqui está, a verdade, Karen destruiu a família do meu avô só para servir, para ganhar medalhas. Por que continuo tropeçando no ódio quando estou procurando o amor? Eu me casei com Otis. Eu queria ter um bebê e acabei odiando-o, conheci uma mulher mais velha e simpática. E fiquei preso ao ódio novamente. Mas, embora ela tenha sido punida por seus pecados, não se arrependeu tanto assim. Mas quem vai pesar o sofrimento humano? Eu tenho minha própria vida. O que não funcionou com Otis está explicado. Eu simplesmente não comecei a amá-lo de verdade. E sobre a mulher idosa. Se eu não a tivesse conhecido, nunca saberia a verdade sobre minha família. Acontece que toda informação negativa tem algo valioso a dizer. Ela tentou suprimir esses pensamentos amargos, pois temia que os arquivos não chegassem até ela e levassem a preciosa folha embora. Então, antes de tudo, correu para o correio e fez 2 fotocópias. Felizmente, porém, quando saiu do correio, ela não viu nenhuma perseguição. Em casa, Lois pegou a folha de arquivo. Ele a leu novamente e achou que deveria emoldurá-la. Que todos saibam que meus parentes morreram como mártires. E ninguém tem o direito de insultar sua brilhante memória. Lois ligou a panela fervente e decidiu fazer chá. Ele estendeu a mão para a prateleira onde estava o pacote de chás de ervas e, inadvertidamente, tocou o chá branco que Karen havia recebido. Ele caiu primeiro na geladeira, depois no chão e se despedaçou. Pequenos fragmentos foram espalhados pelo cômodo. Deus me livre, felizmente, pensou Lois com alívio, como se estivesse aliviada por ter se livrado de um fardo em uma vida que pesava sobre ela como uma maldição desde o nascimento. E ela não se dava conta do que havia feito às pessoas. Eu atraio o ódio. Preciso romper esse casulo negro que me envolveu, que me protegeu do melhor. O que pode acontecer em minha vida? Preciso perdoar a todos. Meu avô, meu pai, Otis, Karen. E a mim mesma também. Lois não conseguia nem imaginar que Karen era sua avó de verdade. Karen, durante seus anos de serviço, em uma missão, havia morado na casa de Anthony, e depois deu à luz um filho, que os bandidos levaram assim que ele nasceu e disseram a ela que a criança estava morta. Ela morava na casa do pai e, milagrosamente, acabou em um orfanato enquanto o pai morria na prisão. E então colocaram todos na cadeia, toda a família. E nem mesmo o amor impediu Karen de cumprir seu dever para com seu país.